Graça e paz, irmãos. Agora, irmãos, estou com a Bíblia. Vamos ler com a ajuda de Deus para a nossa meditação. Deixa eu colocar a Bíblia aqui em cima para ficar melhor. Pronto. Nós vamos ler aqui, irmãos, as Sagradas Escrituras para a nossa meditação do livro de Segunda Epístola do Apóstolo Paulo. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ok? Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, na direção e na guia do Espírito de Deus. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos da parte de Deus e de nosso Pai, de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, a caridade de cada um de vós em abundância uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos em vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Irmãos, vamos parar aqui nesse versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5, certo, irmãos? Aqui, por graça e misericórdia de Deus, uma igreja, ou como naquela época, muitos ainda chamavam de comunidades, outros chamavam de igreja. Irmãos, eram instituídos os presbíteros, aquelas comunidades, e em Tessalonicenses, que hoje, irmãos, é uma cidade que mudou o seu nome, hoje ela é chamada Salônica, ela fica na Grécia, irmão. Salônica é uma cidade que fica na Grécia, logicamente que não há mais esta igreja, por causa do romanismo, então houve uma perseguição, mas isso é para outra hora, que nós vamos explicar. Porém, eu quero deixar claro aos irmãos que, como está escrito aqui, a igreja, irmãos, dá para perceber que ela era um modelo. Paulo a elogiou até, por ver a sua forma, sua conduta, né? E ele percebia ali que havia uma certa interação, evangelização. Eles aprenderam, eles não eram homens sábios, mas eles aprenderam com o apóstolo Paulo, através do Espírito de Deus, né? Como que deveria ser o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E eles irmãos começaram a pregar. Eles tinham a emuná. Eu vou explicar para vocês o que é emuná. Emuná, irmão, é uma palavra hebraica que quer dizer fé, confiança. É como se fosse a palavra fé, mas ela tem uma profundidade. Ela significa confiança, ela significa fidelidade, firmeza, constância. E isso tudo está escrito aqui, que Paulo viu. Ele viu firmeza, viu constância, viu fidelidade. Mesmo na hora da tentação, na hora da prova, emuná. O emuná de Deus estava com eles. A fé. Eles não deixaram se levar por coisas estranhas. É logicamente que hoje, nós, se formos até lá, não vamos achar mais a raiz desse povo,
porque infelizmente houve uma degradação, uma falsificação, um evangelho deturpado que tem tomado as igrejas, as comunidades, não vou dizer todas, mas algumas, muitas, tem deixado o valor da essência que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e tem pregado muitas das vezes muitas promessas e coisas que ficarão aqui, mas permaneça com os Tessalonicenses, irmãos, daquela época. Eles eram gregos, mas ali também existiam romanos, ou melhor, judeus que moravam ali. Tanto é que Paulo e seus companheiros não puderam ficar muito tempo, porque eles foram perseguidos. Mas no pouco tempo que ficaram, anunciaram a Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. E pouco daquilo, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, que ficaram, pouco daquilo que foi, irmãos, perdoem aí, pouco daquilo que ficou ensinado, parece que foi pouco, mas foram palavras inspiradas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, dando a eles, irmãos, em Jesus Cristo, a força e a firmeza de permanecerem firmes na fé, emuná, confiança, certeza, irmão, que Deus não vai abandonar, né? Olha que coisa linda que Paulo explicou aqui, irmão. Era um lugar e muita fé eles tinham. Por isso que eu falo emuná. Eles tinham constância, eram constantes no Evangelho de Cristo, não se deixavam abalar por falsas doutrinas, por isso foram perseguidos. Eles tinham fidelidade naquilo que Deus ensinou para eles. Eles procuravam fazer as coisas certas. Eles não eram perfeitos. Todos nós sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas eles procuravam. E também, irmãos, eles tinham constância. Eram constantes naquilo. Eles não variavam. Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Paulo ensinou assim, vamos fazer assim. Se não fosse como Paulo havia ensinado o Evangelho, claro que não foi Paulo em si, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que morreu por nós e mandou com que ele fosse pregar para os gentios. Então toda a glória unicamente seja dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Eterno que fez o céu e a terra. Porém, irmãos, eu creio que nesse momento de tanta aflição, tanta tribulação que eles passaram, porque foram perseguidos, irmãos, vejamos que Paulo e os outros seus companheiros tiveram que sair logo da cidade, porque houve uma perseguição. E ali também tinha uma comunidade judaica, Paulo era judeu, e os que estavam com eles, então houve uma perseguição. E eles também perseveraram o tempo que foi. A gente pensa assim, puxa, mas eles ficaram quantos tempos lá, irmão? Eu não vou dizer aqui o tempo, porém uma coisa eu sei, o tempo necessário para que Tessalônica fosse bem doutrinada e bem ensinada. Hoje nós vemos, irmãos, pessoas que têm nas suas mãos as escrituras. Vocês pensam que naquele tempo tinha as escrituras como tem hoje? Não, irmãos. Era difícil. Eram escritos em peles de animais, em pergaminhos, e etc, etc. A Bíblia, irmãos, é o único livro no planeta Terra que ficou, irmãos, sem ser desmanchado, sem ser mexido de uma forma total.
Porque quando o tradutor vai traduzir, logicamente que se ele pegar uma Bíblia judaica traduzido, ele vai encontrar algumas palavras que não tem na língua portuguesa, ele vai ter que fazer ali uma forma para que nós entendamos aquela palavra, para que ela não saia fora do contexto e não fique um versículo isolado. Isso é outra coisa. Mas existem pessoas, irmãos, que ignoram a Bíblia. Esses dias eu vi uma reportagem que eu não vou falar aqui, de uma pessoa muito famosa aí na Terra, que para mim não tem fama nenhuma, mas para muitos tem. Falou absurdos da Bíblia. Essas pessoas vão sofrer muito, irmãos. Por isso, nós temos que ter a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Você vai dizer, mas a Bíblia não existia? A Bíblia é um conjunto de livros. Irmãos, um conjunto de livros que Deus permitiu que fossem aclopados. Porém, esse conjunto de livros, ele é o único autor dele. Não tem 2 autores, 3 autores. O autor dele foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus, usando de diversos homens. Porque Deus, irmãos, ele sabe muito bem como ele trabalha. Então falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, irmãos, é uma blasfêmia. Ah, mas está escrito aqui de um jeito, ali está escrito de outro. Você tem que orar a Deus e pedir a interpretação, logo Deus vai te mostrar o porquê. Não é que houve erros. O tradutor teve que traduzir assim. Por quê, irmão? Alguém uma vez me perguntou por que um lugar fala que Jesus Cristo libertou um cego, estava na beira do caminho, e no outro evangelho fala que eram 2. Eu fiquei em comunhão para me responder. Eu disse a ele, quantas cegueiras existem na nossa vida, irmão? Ele falou, como assim? Você, antes de ser crente, você enxergava espiritualmente? Não, você era cego. E depois que você se tornou crente, você enxergava espiritualmente? Enxergava espiritualmente. Ok, então presta atenção. Se você enxergava espiritualmente depois que você ficou crente, e se você enxergava antigamente e não enxergava nada, você já tem uma visão espiritual. E a tua visão material, você já foi cego? Não. Então você já tem ali dentro de você, o teu espírito já consegue ver as coisas do espírito e a tua carne consegue ver as coisas da carne. Você está liberto. Você era cego 2 vezes, porque você não enxergava as coisas de Deus e não enxergava com os teus olhos aquilo que você tinha que enxergar, mas você buscava olhar para aquilo que não devia olhar. E, irmãos, nós não podemos jamais colocar embaraço nas pessoas, mas sempre dar um caminho de espaço para a pessoa, ou melhor, um caminho de, não é espaço seria a palavra, mas um caminho de refúgio, para a pessoa não se perder, um caminho certo. E qual é esse caminho certo? A igreja X, a igreja A, a igreja B, a igreja de Tessalônica? A igreja de Tessalônica apenas foi um modelo, porque eles tinham emuná, eles tinham confiança, eles tinham fé, eles tinham firmeza, eles tinham tudo isso. Então isso vai muito mais do que só aquela palavrinha fé. O emuná quer dizer fé, mas ela tem uma profundidade no hebraico muito mais. Emuná é muito mais. Por quê? Porque você está desfazendo da fé? Não. Fé e emuná é a mesma coisa, mas na compreensão você vai entender que você tem que ter tudo isso na tua fé. Você tem que ter o emuná na tua fé.
Se você não tiver, você vai achar defeitos, vai achar erros. Os teus olhos vão ser olhos que só vê o mal. Mas quando você tem o emuná, a fé, a confiança, a constância, você vai ler as Escrituras mais, você vai se dedicar mais. Que haja em você, meu caríssimo irmão, a confiança em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está sentado junto com o Pai Eterno, está esperando a ordem para vir buscar-nos, ou para vir também este mundo. Antes vai sofrer muito, principalmente esses homens que são governantes. Eu não gostaria de falar isso, mas tenho que falar, que defraudam o pobre, o necessitado. Logicamente que aqueles que tinham um grande salário, entra um outro governo e percebe que aquilo ali não está correto. Observe, um médico que luta pela vida de um paciente e uma pessoa que canta. Se você for perguntar quanto ganha um médico, ele ganha um X. Mas se você perguntar quanto ganha aquele que canta, ele ganha muito mais do que o médico. Isso não é correto. Isso deveria ser, irmãos, uma coisa justa, mas não é. O médico, um policial, às vezes ele tem que enfrentar até a vida deles, põe em risco. Você vai perguntar quanto é que ganha um policial, isso estou falando materialmente, e quanto é que ganha um jogador de futebol. Você já vai dizer que o jogador de futebol ganha muito mais. Mas se não fosse o policial para defender o jogador de futebol do ladrão, não existe igualdade nesse mundo, não existe pessoas que pensam, irmãos, que raciocinam da forma mais correta. Existe ambição, existe desejo de poder, sendo que o homem, irmãos, ele é como um vento que passa e que vai embora, como o pó, aleluia, em cima de um móvel. Daqui a pouco vai lá a dona de casa e passa o pano e não tem mais aquele pó. Assim somos nós. Mas enquanto nós ficarmos na arrogância, que Deus nos guarde, seja na igreja que for, que você acha que você é detentora da salvação, ou que mas você não tem a emuná, você não tem confiança, você não tem constância. Uma hora você fala que é uma coisa, outra hora você diz que é outra. Um momento, por causa de uma lei humana, você muda até a tua constituição. Isso não é, irmãos, ter a emuná. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Hoje podem pessoas que têm a mesma anatomia de homem, pode se unir com outro que tem a mesma anatomia. Em alguns lugares até pode até ter o casamento. Isso não é homofobia que eu estou falando. Eu estou falando que isso não está de acordo às Sagradas Escrituras. Porém, se alguém nos visitar, nós receberemos bem na igreja. Nós não vamos fazer. Nosso intuito não é denegrir e nem maltratar ninguém. Porém, isso está fora da palavra de Deus. Daqui a pouco vai ter igrejas que vão aprovar essas coisas por causa das autoridades. E aqueles que não aprovarem serão chamados de fascistas. Quer dizer que se eu fazer alguma coisa que está nas Sagradas Escrituras, eu sou um fascista. Não, irmãos. Apenas nós temos os nossos conceitos bíblicos
deixará o homem a sua mulher, deixará o varão a sua casa e unir-se-á a uma mulher, e serão dois uma só carne. Isso é o que está escrito. O que procede de outra forma é diabólico. E nós não podemos, irmãos, deixar de pregar a verdade com medo de sofrermos alguma represária, seja lá de quem for. Ou falamos a verdade ou não falamos nada. A verdade é que Deus abomina esse tipo de relacionamento. Eu não tenho nada contra quem faz isso, mas a palavra de Deus é a nossa regra de fé e nós temos que ter a emuná, a constância. Não vamos mudar porque o homem da terra mandou nós mudarmos. Então por isso que muitos se veem incomodados com a Bíblia. Pode ver que nesses últimos dias muitos estão incomodados com as Sagradas Escrituras. Porém, meu caríssimo irmão e também irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe de ler, de estudar, de examinar. Seja você um homem cheio de emuná, e seja você uma mulher cheia de emuná. Tenha bastante fé. O Senhor te ajudará a vencer o pecado, porque o Senhor Jesus Cristo veio para libertar o pecador. Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Então, se você tem essa genética que você acha que o teu corpo, um sentimento diferenciado, né, a esse que eu falei, não deixe de procurar alguém que tenha realmente o espírito da compreensão, e Deus pode usar dele para te ajudar, que os teus caminhos sejam transformados e volte a ser aquilo que você deve ser. Eu não te condeno, mas eu te digo uma coisa: existe formas de você fugir de tudo isso. Se você buscar de Deus, orar a Deus, pedir a Deus que te livre. Deus é um Deus justo e é um Deus fiel. E Ele quer salvar você. Importa na maneira que você está. Importa que você venha a Ele. Venha até o Senhor Jesus Cristo. Em hebraico é Yeshua HaMashiach. E saiba que o Senhor quer que você tenha fidelidade naquilo que você vai aprender. Constância. Pode ser difícil você lutar contra certos espíritos, mas saiba, se você tiver fidelidade e constância, você vai ter firmeza. E aquilo que você não consegue fazer, saiba que a tua firmeza estará sobre uma rocha. Poderá soprar os ventos, poderá soprar a tempestade, mas a rocha que se chama Jesus Cristo não deixará a tua casa cair. Emuná. Deus abençoe a todos. Meditem nesta pregação. Irmãos, nós precisamos do like de vocês. Senão os meus vídeos jamais atingirão. Eu tenho observado, tem alguns vídeos que tem dado. Já tive vídeos até que deu. Meus vídeos não são muito, parece que não alcança muito por causa disso, porque tem um vídeo que deu 1000 visualizações, mas eu tenho muitos likes. Agora, os últimos vídeos, os últimos tempos, eu não tenho falado de like, porque eu não gosto de ficar falando. Eu acho que a pessoa, você que está inscrito nesse canal, coloca like, dá like, irmão. Porque daí esse vídeo vai chegar lá no Brasil, vai chegar onde for. Eu preciso do like. Não custa nada, só apertar o botãozinho positivo ali e pronto. Tá bom, meu querido irmão? Deus que te abençoe. Emuná na tua vida. Jesus Cristo, o Nazareno, o Eterno, o Yeshua HaMashiach e o Eterno Deus
reine sobre nós. Amém e amém.